Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, hein? Eu gostaria de compartilhar com todos hoje um assunto muito especial com respeito à fé. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus e é sobre isso que eu gostaria de fazer uma reflexão com a senhora, com o senhor. Nós iremos começar pelo livro de Marcos, capítulo 16, 14. Diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olha só, pessoal, o Senhor Jesus, ele lançou em cara dos discípulos a incredulidade deles. Mas os discípulos não andavam com o Senhor Jesus? Os discípulos não fizeram milagres em nome de Jesus? Como que eles poderiam ser incrédulos se eles estavam todo o tempo ali ao lado do Senhor Jesus, servindo a Ele nos seus deveres ali ou no que se necessitava? Isso aconteceu, pessoal, porque o Senhor Jesus falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando ele ressuscitou, os discípulos não creram que isso pudesse ter ocorrido. Você se lembra até que Tomé, ele virou e falou: olha, se eu não ver as suas mãos furadas, o seu costado transpassado, porque um dos soldados pegou uma lança e transpassou ao lado aqui do Senhor Jesus, para ver se ele estava realmente morto. Eu não crerei, porque tamanha foi a transfiguração, nós podemos falar assim, de horrores, de destruição no corpo do nosso Senhor Jesus, que os discípulos já não acreditavam que uma pessoa que foi tão dilacerada agora poderia ressuscitar. Então, quando falaram da ressurreição, eles não creram. Eles pensaram que era um invento, alguma mentira que estavam contando. Tanto que eles até depois correram lá no sepulcro para ver realmente se isso tinha acontecido. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto, aqui onde eu quero lhe passar algo muito legal. Quando isso aconteceu na vida dos discípulos, isso demonstrou uma incredulidade, que eles não creram na palavra que o Senhor Jesus lhe havia dito. E aí é que está o problema. Não importando o que havia acontecido com ele, ou quão dilacerado estava o seu corpo, se o Senhor Jesus falou que ressuscitaria, a palavra dele sempre foi fiel. E eles não deveriam, de nenhuma maneira, desacreditar que isso aconteceria. Pelo contrário, eles tinham que estar na expectativa e na espera disso. Por isso que diz aqui o texto sagrado que quando Jesus apareceu a eles, Jesus censurou eles, a incredulidade. Então, eu posso ser uma pessoa incrédula mesmo estando dentro da igreja, quando eu não estou crendo naquilo que Deus está me dizendo. Quando eu começo a trazer para dentro de mim uma fé negativa, aonde eu me convenço dos meus problemas e não da palavra que Ele tem me dado. E há muitas pessoas, às vezes, que mesmo estando dentro de uma igreja, elas estão mais convencidas dos problemas que elas vivem do que o cumprimento da palavra de Deus na vida dela. Por isso que aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, eu separei esse versículo para ler com os senhores, que diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então vamos entender uma coisa. Se eu estou ouvindo a palavra de Deus
Se eu estou buscando a pessoa do Senhor Jesus para a minha vida, eu não posso ser incrédulo como os discípulos foram, não acreditando no que Jesus falou que aconteceria. Porque sem essa fé dentro de mim, é impossível agradar-lhe. Não tem como eu agradar a Deus pela minha própria justiça. Não tem como eu agradar a Deus como se eu fosse uma pessoa perfeita e não tivesse pecados. Não, gente. Para mim agradar a Deus, a primeira coisa, o primeiro vínculo meu com Deus é a minha fé. É claro que eu tenho que andar em retidão, eu tenho que ser uma pessoa temerosa das coisas de Deus, mas a fé na sua palavra é o que primeiro me une a Deus. Mas tem pessoas que elas estão buscando, elas estão orando, às vezes elas são até pessoas que estão começando agora, e por causa de que elas ainda não estão vendo na sua vida o que elas gostariam, então elas começam, a cair na sua fé, elas começam a desanimar, e elas começam a perder esse contato com Deus. Porque quando a minha fé está avivada, eu tô buscando, eu tô crendo, e isso me faz ficar em contato, espiritualmente falando, com Deus. Mas quando eu estou desacreditada, eu tô, me esfriando do que Deus está me revelando, está me mostrando que Ele quer fazer na minha vida. E não são poucos aqueles que têm desanimado porque não estão vendo o que gostaria de ver. Só que entenda uma coisa, a obra de Deus não é como a gente pensa, não. Nem tudo na minha vida vai acontecer como eu imagino, não. Tem coisas que é plano de Deus, Ele sabe o momento certo, Ele sabe da maneira que Ele vai fazer. Por isso eu tenho que ter isso bem claro dentro do meu coração. Inclusive, eu tenho até uma outra passagem que fala mais sobre isso. Foi o que aconteceu lá em Números 14:8. Diz assim, se o Senhor se agradar de nós, olha só, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Olha o que Josué fala. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Olha só, quando que eu sou rebelde contra Deus? Quando eu não creio naquilo que Ele me está falando, pessoal. Você veja que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, da escravidão. Deus tirou o povo daquela vida de sofrimento, atravessou o Mar Vermelho. Deus fez com que o povo derrubasse as muralhas de Jericó. No deserto fez o pão cair do céu, fez a carne aparecer de onde não tinha, água da rocha, tantas coisas aconteceram. Quando eles chegaram lá no caminho, perto já da terra prometida, que os espias voltaram trazendo as más notícias, a Bíblia diz que aquele povo que estava tão crendo, tão crente das palavras de Deus, por aquelas palavras negativas, eles desabaram. Eles desanimaram completamente. E quantas não são as pessoas, como eu acabei de falar agora, que têm desanimado também. E por quê? Por causa das dificuldades, por causa das circunstâncias que ela vê que tem estado sobre a sua vida. E olha só o que diz aqui, Josué, então, vendo o povo daquela forma, ele falou: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, e retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco, não os temais. Josué foi, firme. E é isso que nós temos que ser, firme com a crença na palavra de Deus. Se Deus tem falado uma coisa, Ele já estabeleceu isso, é isso que vai acontecer. Ele já disse isso, a palavra dele não volta atrás. É como uma flecha lançada. O que Ele falou já tem que acontecer. Já tem o seu alvo. Ele sabe como Ele vai realizar todas as coisas. Mas aquele povo não.
aquele povo desanimou, aquele povo pensou que não iria mais poder entrar na terra, começaram a chorar. Olha só, perderam a fé. Perderam a fé. Deus viu neles muitas falhas. Como Deus vê em nós muitas falhas. Mas quando eles se voltaram em contra da palavra de Deus, dizendo que já não podia mais, que Deus havia trazido eles ali para eles morrerem no deserto, então Deus se entristeceu e falou: olha, acabou. Acabou, essa nação já não vai mais entrar nessa terra. Os filhos deles vão entrar, porque eles não creem na minha palavra. Eles não creem no que eu tenho dito a eles. Agora, você vê a importância da fé? Você vê que eles colocaram uma fé negativa de não acreditarem no que poderia acontecer, no que Deus disse que aconteceria. E que veio a acontecer mais depois, quando os seus filhos tomaram possessão da terra. Mas com eles mesmos não aconteceram, porque eles não creram naquilo que deveria de crer, que era a palavra de Deus. Então, muito cuidado, porque se a sua fé cai, a sua vida cai. Se a sua fé cai, as dúvidas aumentam e você passa a viver de acordo só às circunstâncias. Não, viva pela palavra. Nem só de pão vai viver o homem, senão de toda a palavra que procede da boca de Deus. Creia no que Deus tem dito. E a senhora, ainda que não esteja vendo nada agora, mas lá na frente, Deus tem para você grandes vitórias, tá? Eu deixo aqui essa reflexão e que Deus te abençoe.